Capítulo 166. Método especial de matança 2. Um dos guerreiros Kama exclamou. Nem o líder dos mechas conseguiu cortar as videiras roxas. Que tipo de habilidade de combate era a glicínia? É tão resistente. É verdade. É uma criatura de nível comandante e usou uma técnica de combate. Mas não conseguiu nem cortar as videiras roxas. Olha aquele cachorro mecânico gigante amarrado. Ele nem consegue se mexer. Ele continuou bombardeando as videiras roxas do corpo com bombas de energia, mas não teve efeito. Isso é assustador demais. Os guerreiros genéticos olharam para Amy com medo e trepidação nos olhos. Na praça, Lu Yuan correu rapidamente para a frente do comandante mecânico. Os olhos mecânicos vermelho escuros do comandante mecânico descobriram Lu Yuan, e a corrente elétrica em seu corpo ficou ainda mais forte. A espada pesada em sua mão brilhou como uma luz negra intensa. Ele a segurou com as duas mãos e golpeou Lu Yuan. O comandante mecânico tinha mais de 5 metros de altura, o dobro da altura de Lu Yuan. Sua espada pesada também tinha mais de 4 metros de comprimento, parecendo uma espada gigante atacando um bebê. Lu Yuan segurou a espada pesada com força, sentindo o vento cortante da espada, e estreitou os olhos levemente. Usando a força do aço negro com força total, Lu Yuan explodiu com seu poder mais forte e ergueu sua espada para encontrar a espada pesada do comandante mecânico. As duas espadas pesadas colidiram, e as duas figuras, uma grande e uma pequena, também colidiram. Estrondo. Ouviu-se uma explosão intensa. Lu Yuan e o comandante mecânico recuaram ao mesmo tempo. Chiado no prédio alto, o grupo de guerreiros genéticos engasgou. Eles estão realmente empatados. Este humano é realmente um monstro de nível comandante. Os olhos de Beman estavam cheios de choque. Ele já havia imaginado que a força de Lu Yuan poderia ter atingido um nível de comandante. No entanto, eles nunca tinham lutado contra uma criatura de nível comandante antes, então ainda estavam um pouco céticos. Agora, todas as suspeitas haviam desaparecido. Para ser capaz de igualar a força de um monstro de nível comandante, esse poderoso golpe de espada, se ele não fosse um monstro de nível comandante, o que mais ele poderia ser? Os olhos de todos brilharam quando olharam para Lu Yuan. Alguns guerreiros genéticos humanos continuaram olhando para seus companheiros guerreiros genéticos e perguntaram: quem é esse rapaz? Alguém o conhece? É isso mesmo. Já que ele é humano e tão poderoso, não pode ser desconhecido, certo? Não importa quem seja. Lembre-se da aparência dele e avise Darren quando sair. Você precisa contatá-lo, e seria melhor se conseguisse convencê-lo a se juntar a nós. Os olhos dos soldados humanos piscaram, cada um com seus próprios pensamentos. Neste momento, os guerreiros genéticos das outras raças também se lembraram completamente de Lu Yuan e Amy. Eles memorizaram seus rostos e se prepararam para informar os outros quando chegasse a hora. Isso era especialmente verdade para as raças hostis aos humanos, como os kobolds. Seus olhos eram ainda mais frios enquanto olhavam para Lu Yuan e Amy com medo. Nesse momento, a expressão de todos os guerreiros genéticos ficou séria. Seus olhos se arregalaram novamente, cheios de choque. No campo abaixo, devido à pausa momentânea do comandante mecânico, as videiras roxas de Avenlu, que estavam escondidas como cobras venenosas, esperando para atacar, dispararam imediatamente. Mais de 20 videiras roxas de Avenlu se enrolaram instantaneamente no escudo de cristal do comandante mecânico. Quase num instante, todo o escudo de cristal foi envolvido, e o alto comandante mecânico seguiu os passos do enorme cão mecânico, amarrado como um bolinho de massa. Amarrado. Ao ver essa cena, os guerreiros genéticos que assistiam ao show gritaram de surpresa. Eles olhavam para a videira roxa com curiosidade nos olhos. Em seguida, vamos ver se o comandante mecânico consegue destruir a videira roxa e a Avenlu. Não acho que seja possível. Agora mesmo, o comandante mecânico não conseguiu nem cortar a videira com sua habilidade de batalha, quanto mais agora que está amarrado e não pode atacar. Sob o olhar de todos, a videira roxa de Lu continuou a tremer.
No entanto, não importava o quanto tremesse, a videira roxa ainda era capaz de prender firmemente o comandante mecânico ao chão. Pode até prender o comandante mecânico? É muito assustador. Vendo isso, todos já podiam ver a derrota do comandante mecânico. O comandante mecânico ficou preso, e restaram apenas 3 cães mecânicos gigantes. Eles já tinham corrido para a frente de Lu Yuan, aberto a boca e atacado ele. A expressão de Lu Yuan não mudou nada enquanto ele encarava os 3 cães mecânicos gigantes. Ele acenou com a espada pesada em sua mão. Estrondo. Os 3 cães mecânicos gigantes foram lançados ao ar. 2 dos cães mecânicos gigantes foram imediatamente presos pela glicínia lua do céu que os aguardava. Os 2 restantes deslizaram alguns metros no chão, com marcas de espada no corpo. 1 contra 3, eles atacaram Lu Yuan, mas os 3 cães mecânicos gigantes ainda ficaram feridos pelo contra-ataque. Afinal, ele era apenas um chefe. Lu Yuan se transformou em um feixe de luz e correu em direção aos 2 cães mecânicos gigantes restantes. Os 2 cães mecânicos abriram suas bocas e a energia se condensou nelas. 2 enormes ondas de energia foram disparadas em direção a Lu Yuan. Lu Yuan nem sequer se esquivou. Ele destruiu as 2 balas de energia com sua espada pesada. Ele correu para a frente de um enorme cão mecânico e cortou sua cabeça com a espada pesada em sua mão. Um escudo de cristal apareceu no corpo do cão mecânico gigante, assim como o do comandante mecânico. A espada pesada atingiu o escudo, e rachaduras imediatamente apareceram nele antes de explodir. Então, a espada pesada continuou a cortar o corpo do cão mecânico. O enorme cão mecânico foi lançado voando pela enorme explosão e caiu pesadamente no chão. O grande cão mecânico lutou para se levantar. Nesse momento, uma flecha branca de luz e uma lança de gelo dispararam à distância, atingindo a cabeça do grande cão mecânico, que estava cheia de rachaduras. Com um estrondo alto, a cabeça do cão mecânico gigante foi congelada antes de ser destruída pela flecha branca de luz. O cão mecânico gigante que havia perdido a cabeça parou de se mover instantaneamente. Eram Lin Xixi e Mary, que estavam parados bem longe. Nesse momento, o cão mecânico gigante restante já havia corrido na direção de Lu Yuan. Ele abriu suas garras afiadas como adagas e cortou o pescoço de Lu Yuan. Estrondo. Foi como se as garras tivessem tocado o aço, e faíscas voaram em todas as direções. As garras pararam. Lu Yuan agarrou a perna do cão mecânico gigante e jogou-a no chão. Depois de ficar atordoado por um tempo, Lu Yuan ainda não estava satisfeito e continuou a esmagá-lo no chão. O cão mecânico gigante rugiu e tentou se debater. No entanto, Lu Yuan não reagiu quando suas garras o arranharam. O disparo de energia no corpo de Lu Yuan também saiu ileso. Após alguns golpes consecutivos, o corpo do cão mecânico gigante se desfez. Faíscas elétricas continuaram a brilhar, e seus movimentos ficaram cada vez mais leves. Gradualmente, parou completamente. Quando as pessoas no prédio alto viram a ação violenta de Lu Yuan, os cantos de suas bocas se contraíram. Isso era especialmente verdade para os guerreiros genéticos que queriam roubar os pertences de Lu Yuan. Naquele momento, seus escalpos estavam ainda mais dormentes. Falando honestamente, eles não tinham a força do cão mecânico gigante e seu poderoso corpo mecânico. Se fossem eles, provavelmente estariam completamente mortos depois de alguns golpes, certo? Depois de matar os 2 cães mecânicos, Lu Yuan olhou para Amy. Amy assentiu e soltou outro cachorro mecânico gigante. No momento em que o cão mecânico viu o mundo exterior, a luz de uma espada passou rapidamente, seguida por uma luz de flecha branca e uma lança de gelo. Ele se despediu do mundo. O mesmo aconteceu com o último cão mecânico. Quando o último cão robô gigante morreu, apenas o maior líder robô restou. Todos estavam olhando para o comandante mecânico. Vou soltar as videiras roxas de Avenlu da cabeça dele, disse Amy com um sorriso. Lei Feng, pegue a cabeça dele e corte-a. Os olhos de Lu Yuan brilharam e ele sorriu.
Sem problemas, disse ele. Logo, Ami removeu as videiras roxas e Avenlu da cabeça do comandante mecânico, revelando sua enorme cabeça. Os olhos vermelhos do comandante mecânico brilharam enquanto ele lutava, mas ele ainda não conseguia se libertar. Lu Yuan caminhou até a cabeça do comandante mecânico com um sorriso sombrio, levantou sua espada pesada e desferiu um golpe. Estrondo. A espada pesada e o escudo de cristal colidiram um com o outro, produzindo um estrondo alto. O escudo de cristal do líder Mecha era muito mais forte que o do cão Mecha. O ataque de força total de Lu Yuan apenas abalou um pouco o escudo de cristal. No entanto, Lu Yuan não se importou. De qualquer forma, o comandante mecânico só conseguia encará-lo, impotente. Lu Yuan sorriu e continuou a golpear o escudo de cristal. Bum! 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 Uma série de sons estrondosos pôde ser ouvida. Os guerreiros genéticos na plataforma alta ficaram cheios de pontos de interrogação enquanto observavam o comandante mecânico sendo amarrado pela videira roxa e Avenlu enquanto Lu Yuan golpeava o escudo de cristal repetidamente. Que diabos, ele seria capaz de matar até mesmo um comandante mecânico desse jeito? Se vocês são assim, como vão deixar os outros jogarem? Capítulo 167. Espada pesada nível comandante, preço de entrada. Bum! 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 Ouviam-se estrondos vindos da praça. O escudo de cristal do comandante mecânico era muito forte. Sob o ataque total de Lu Yuan, ele só foi quebrado após quase 100 golpes. Sem a proteção do escudo de cristal, a pesada espada de Lu Yuan atingia a cabeça do comandante mecânico a cada golpe. Após mais uma dúzia de ataques, a cabeça do comandante mecânico foi esmagada e seus olhos vermelhos escureceram. O comandante mecânico havia morrido. Os guerreiros genéticos no prédio alto ficaram em silêncio enquanto assistiam ao processo de matança. Depois de um momento de silêncio, alguém disse em voz baixa: "Isso não é ridículo demais?" "Isso mesmo. Pelo visto, os dois são invencíveis quando unem forças." O humano da juventude primeiro avançou para bloquear o ataque do líder, enquanto a garota humana aproveitou a oportunidade para contê-lo. "Agora, é hora de acertar a estaca de madeira." "Isso mesmo. Se aquele garoto humano conseguir bloquear o ataque do grão-senhor e aquela garota humana conseguir prender o suzerano, então até mesmo o suzerano terá dificuldade para escapar dos ataques deles." Todos se entreolharam e sentiram um arrepio no fundo do coração. A performance dessas duas pessoas foi muito escandalosa. "Tem um item." Não se sabe quem disse isso, mas todos se viraram para olhar o cadáver do comandante mecânico. Mais de uma dúzia de bolas de luz apareceram no cadáver. Havia 7 orbes de luz verde, 3 orbes de luz verde e uma piscando com uma linda luz azul profunda. A respiração de todos acelerou enquanto olhavam para a bola de luz azul. Alguns deles até engoliram em seco e não conseguiram evitar. Um item de nível comandante. Os olhos da maioria dos guerreiros genéticos estavam cheios de ganância. Até mesmo alguns dos guerreiros mecânicos que não haviam revelado sua ganância antes agora estavam olhando para a bola de luz azul, e suas respirações ficaram pesadas. Este era um item de nível comandante. Se fosse uma arma Geno, enquanto um guerreiro de nível 1, mesmo um guerreiro de elite, estivesse equipado com este equipamento de nível de comandante, ele estaria no mesmo nível de um guerreiro de nível de líder. Se um guerreiro de nível de líder estivesse equipado como uma arma de nível de comandante, ele ou ela poderia até mesmo trocar alguns movimentos com um guerreiro de nível de comandante. Quem não gostaria de ter uma arma genética tão preciosa? Se não fosse uma arma Geno, mas um gene transcendente, então seria ainda mais valioso. Um gene transcendente de nível de líder era algo que poderia criar um verdadeiro guerreiro de nível de líder. Enquanto alguém tivesse esse talento, seria possível inscrever esse gene. Mesmo que ele não pudesse usá-lo, ele ainda poderia obter milhões de cristais espirituais de nível 1 vendendo-o. Milhões de cristais espirituais de nível 1.
Com tantos recursos, um guerreiro genético comum não teria que se preocupar com a falta de recursos ao avançar de um guerreiro de primeira classe para um guerreiro de terceira classe ou até mesmo um supremo de batalha de quarta classe. Era um serviço completo. Só se pode imaginar o quão precioso era. Apenas algumas pessoas conseguiam manter a calma diante de um tesouro de nível comandante. Após um momento de silêncio, um Kaman com olhos injetados de sangue rugiu. Eles devem ter usado muita energia espiritual para matar o líder Mecha. Ataquem. Vão roubar o item de nível comandante. Ele foi o primeiro a descer correndo. Depois que Kaman avançou, metade dos guerreiros genéticos presentes o seguiram. A poderosa tentação do item de nível comandante os deixou extremamente gananciosos. Eles perderam a razão e se esqueceram completamente da força poderosa de Luo Yami. Eles só pensaram que se conseguissem pegar esse item de nível de líder, eles seriam capazes de voar alto e se tornar uma verdadeira potência. Embora alguns dos guerreiros genéticos restantes estivessem um pouco tentados, eles ainda mantiveram sua racionalidade. Eles olharam para Luo Yami à distância e reprimiram sua ganância. Havia também um pequeno grupo de guerreiros genéticos que olhavam para a luz azul com inveja. No entanto, eles não tinham a menor intenção de descer correndo. O jovem elfo, Beman, olhou para o grupo de guerreiros genéticos que avançava. Os cantos de sua boca se curvaram, revelando um sorriso irônico. Que ingenuidade! Ao lado dele, Mei Li também sorriu e assentiu. Eles nem pensaram nisso. Nem ousaram encarar o comandante Mecha. Como poderiam ser páreo para esses dois humanos que poderiam matá-lo? O humano que falara antes respirou fundo e conteve o desejo. Balançou a cabeça e sorriu. A tentação de muito lucro pode fazer as pessoas perderem a cabeça. Luo e Yami sorriram quando viram a morte do comandante mecânico. Quando estavam prestes a pegar os itens, eles viram um grupo de guerreiros genéticos avançando em sua direção. A expressão de Luo congelou, enquanto os olhos roxos de Yami brilharam de raiva. Um bando de bandidos. Vocês todos estão procurando a morte. Várias videiras roxas saíram da mão de Yami, formando uma enorme rede roxa que envolvia todos os guerreiros genéticos. Luo se abaixou e pegou todas as bolas de luz. Mesmo que fizessem isso, Luo os mataria e os itens cairiam. Mas Luo não queria que eles entendessem. Depois de coletar todas as esferas de luz, Luo olhou friamente para os guerreiros genéticos que evitavam a videira roxa de Avenlu e corriam em sua direção. Uma expressão de escárnio surgiu em seu rosto. Ele brandiu a espada pesada em sua mão, e a luz da espada riscou o céu. Seu corpo brilhou, e ele matou instantaneamente os guerreiros genéticos, um após o outro, tingindo o chão de vermelho com sangue. Desta vez, havia mais de 200 guerreiros genéticos correndo. Entretanto, diante da fúria de Luo Yami, todos eles foram mortos em pouco tempo. Olhando para os cadáveres espalhados pelo chão, os guerreiros genéticos que estavam inicialmente prontos para agir pareceram ter levado um balde de água fria. Eles se acalmaram. Vendo que ninguém iria continuar, Yami bufou friamente e guardou a videira roxa e a Avenlu. Ela correu na frente de Luo, com os olhos cheios de expectativa. Capítulo 168. Espada pesada nível comandante, taxa de entrada 2. Lei Feng deu uma olhada naquele item de nível comandante. É importante saber que quanto menor a nota, maior a qualidade do item e mais raro ele era. Se fossem de nível 3 ou 4, o número de feras de nível comandante seria maior, e o número de itens de nível comandante seria maior. No entanto, as feras de nível comandante nível 1 eram extremamente raras, então os itens de nível comandante eram naturalmente mais preciosos. Afinal, quanto mais raro algo fosse, mais precioso ele seria. Até Yami, que era uma garota rica, estava muito interessada em itens de nível comandante. Desta vez terei que decepcioná-lo. As sobrancelhas de Luo se ergueram e, com um sorriso nos olhos, ele pegou a bola de luz azul. Dentro da bola de luz, uma enorme espada pesada de metal preto flutuava. Esse formato era o mesmo da espada pesada nas mãos do comandante mecânico. Era uma arma gênio da classe comandante.
Guardião mecânico, nível 1, 100%. Equipamento de nível comandante. Aumentou principalmente a força e a defesa, seguidas pela agilidade, e aumentou ligeiramente o espírito e a percepção. O mais importante era que este guardião mecânico possuía uma habilidade especial. Após injetar energia espiritual, ele podia entrar em modo de sobrecarga por 3 minutos, e o poder de cada ataque aumentava em cerca de 50%. Vale ressaltar que, com a força atual de Luoyuan e a força do Aço Negro, seu poder de ataque poderia ser considerado muito forte entre monstros de nível comandante. Não era mais fraco do que um guerreiro do tipo assalto. Se aumentasse em mais 50%, quão forte seria? Era difícil imaginar. O rosto de Anne se contraiu ao ver que era uma espada pesada. Ela franziu os lábios. HMPH. Por que não é um cajado ou algo assim? Luoyuan esmagou a esfera de luz com um sorriso. O guardião mecânico se transformou em um feixe de luz e se fundiu ao corpo de Luoyuan. A sombra da lâmina vermelha escura que originalmente cercava a cadeia genética de Luoyuan foi exprimida e substituída pelo guardião mecânico. Instantaneamente, Luoyuan sentiu uma força poderosa se fundir em seu corpo. Sua armadura de carne, sangue e ossos se fortaleceu enormemente em pouco tempo. Sua força e defesa aumentaram em quase 50%. Como a velocidade de Luoyuan não era alta, sua agilidade também aumentou em quase 50%. A única pequena melhoria foi que o poder mental e a capacidade de percepção originalmente mais fortes de Luoyuan aumentaram apenas menos de 10%. Bem, o equipamento de um brigão estava no local. Os olhos de Luoyuan estavam cheios de surpresa. Esse era o poder de um equipamento de nível comandante. Mesmo com seu atual poder de combate de nível de comandante, ele ainda pode melhorar muito. Claro, isso também se devia ao fato de a lâmina vermelho escura que Luoyuan usava anteriormente ser relativamente fraca. Caso contrário, a melhoria não seria tão grande. Luoyuan guardou a lâmina vermelho escura, planejando guardá-la em bom estado. Afinal, aquele era o equipamento que ele já havia usado antes. Então, ele pegou alguns orbes de nível chefe e elite. E estes na bola de luz de nível de líder. Havia um equipamento de armadura, mas a armadura que Luoyuan estava usando agora era de nível de líder, então não havia necessidade de trocá-la. Luoyuan não pôde usar o resto. Quanto aos orbes de nível elite, todos eram fluidos genéticos de poder espiritual otimizados. Luoyuan sorriu. Eu vou levar a espada pesada de nível comandante, e você pode ficar com estas. Sim, Anne assentiu. Os dois eram considerados como tendo uma relação de cooperação. Se houvesse algo que pudessem usar, naturalmente pegariam para si e compensariam a outra parte com o restante. Para ser honesto, o guardião mecânico de Luoyuan era várias vezes mais valioso do que todos esses itens combinados. Mas Anne não disse nada. Ela era uma garota rica, então não lhe faltavam essas coisas. A única coisa que ela queria era uma arma de classe comandante que fosse adequada para ela. Até mesmo a família Abigail, que tinha um grande negócio, achou difícil encontrar um conjunto completo de equipamentos de classe comandante de nível 1 que fosse adequado para eles. Anne pegou e guardou. Então, ela olhou para o prédio alto com um toque de expectativa nos olhos. Deve haver algo de bom aí dentro. Luoyuan também revelou um olhar de expectativa. Você não vai perceber quando entrar e der uma olhada. Sim. Luoyuan e Anne trouxeram Lynch e os outros para dentro. Eles abriram a porta e entraram. Atrás do portão ficava o salão de um edifício de 100 metros de altura. A diferença entre este salão e um edifício de 100 metros de altura era que havia 2 portas em ambos os lados do salão e outra porta na parte interna. Luoyuan olhou para as 3 portas e disse: as portas à esquerda e à direita devem levar ao edifício de 100 metros de altura na lateral, e a porta interna deve levar ao edifício de 500 metros de altura. Anne assentiu e olhou para Luoyuan. MHM, para onde vamos primeiro? Luoyuan pensou por um momento e estava prestes a falar quando uma voz de repente veio do lado de fora da porta. Meus amigos, vocês podem esperar um momento.
Lu Yuan ergueu as sobrancelhas levemente e se virou para olhar na direção da porta. Ame, Lin Xixi e os outros também olharam. O rostinho de Ame ainda estava em guarda, com medo de que alguém roubasse seu tesouro. Do lado de fora da porta, havia dezenas de guerreiros genéticos de várias raças. O líder do grupo era um jovem humano alto e robusto, e ao lado dele estava um belo jovem elfo. O olhar de Lu Yuan varreu a multidão e ele disse: "Você precisa de alguma coisa?" O jovem corpulento sorriu e disse: "Olá, deixe-me apresentar-me. Sou Shu Qi, do grupo Financeiros Qimanxian. Você planeja ir para a cidade flutuante depois de coletar os tesouros deste prédio?" Grupo Financeiro Tianfu. Lu Yuan pensou em Liu Xi, que conhecera na cidade de Sandstone, e assentiu. "Sim, podemos subir com você. A cidade flutuante é enorme, e seus homens não devem ser suficientes para explorar toda a área. Só precisamos explorar a borda. Não serei um empecilho para você." Ao ouvir isso, Lu Yuan ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Capítulo 169. Espada pesada nível comandante, taxa de entrada 3. Ame se virou para Lu Yuan e piscou. "Lei Feng, o que você acha?" O olhar de Lu Yuan percorreu o grupo de guerreiros genéticos. Ele refletiu por um momento e então sorriu. "Se quiser subir conosco, você pode. No entanto, cada pessoa tem que pagar 1000 garrafas de fluido genético espiritual. Considere isso como uma taxa de entrada. 1000 fluidos espirituais geno por pessoa." O homem corpulento e os outros ficaram atordoados, revelando um toque de hesitação. 1000 garrafas de fluido genético de poder espiritual eram equivalentes a 100.000 cristais espirituais de nível 1. E era apenas uma pessoa. Embora estivessem ali há 4 dias, a equipe devia ter ganhado muito, e eles ainda podiam se dar ao luxo de retirar o fluido genético espiritual. Mas foi o suficiente para fazer seus corações doerem. O homem corpulento sorriu amargamente. "Meu amigo, 1000 garrafas de fluido genético de poder espiritual, não é um pouco demais?" Um Barlov atrás do homem corpulento gritou. "É isso mesmo, é demais. Que tal um pouco menos? Potências humanas, que tal cada um pagar 500? Lu Yuan sorriu. "Muitos. Os guardas mecânicos lá fora foram todos liberados pela nossa equipe. Sem nós, vocês nem terão a chance de entrar no portão. Sem mencionar que, se quiserem ir para a cidade flutuante, precisarão pegar o elevador aéreo. O único controlador fica no prédio de 1000 metros de altura, então estará em nossas mãos quando chegar a hora. Se quiserem subir, não é muito caro pagar a taxa de entrada, certo?" Todos estavam um pouco hesitantes. Lu Yuan sorriu. "Os recursos na cidade flutuante são muito maiores do que na cidade terrestre. São apenas 1000 de fluido genético de poder espiritual. Você não tem confiança para recuperá-lo. Se não fosse pela nossa falta de mão de obra, eu não teria deixado você entrar." Lu Yuan estava falando a verdade. Uma cidade flutuante era grande demais. Lu Yuan, Ame e Lin Xixi não tinham nem 20 pessoas no total. Se quisesse dominar completamente a cidade flutuante, não precisava ir a nenhum outro lugar. Podia simplesmente ficar ali pelos 8 dias restantes. A ideia de Lu Yuan era primeiro matar os líderes da cidade espacial flutuante e limpar a área central antes de ir para as áreas centrais de outras cidades espaciais flutuantes. Por fim, eles tiveram que fazer uma viagem para a área central. Ele realmente não podia perder muito tempo em uma cidade flutuante. Ele também pode dar a oportunidade aos outros e arrecadar algumas taxas de entrada para si mesmo. Todos ficaram em silêncio. Eles também sabiam que a cidade flutuante era um bolo enorme. A razão pela qual Lu Yuan e os outros os deixaram entrar foi porque não tinham mão de obra suficiente. Se tal oportunidade tivesse sido dada a outras equipes com mais pessoas, elas não teriam tido chance alguma. Após um momento de silêncio, o jovem elfo, Beman, sorriu e disse: 1000 fluidos genéticos de força espiritual por pessoa, combinado. Quando chegar a hora, nos tragam para cima. Lu Yuan olhou para o jovem elfo e sorriu. Sem problemas, combinado. Vendo que Beman havia concordado, Shu Qi também assentiu.
Nós também podemos fazer isso. Vendo que Shuki e Baiman concordaram, o resto das pessoas também concordou. Lu Yuan sorriu. Então vocês têm que esperar lá fora. Temos que vasculhar esta área primeiro. Shuki sorriu e assentiu. Entendemos. Vamos esperar lá fora. Lu Yuan olhou para Lin Xixi. Xixi, você leva os outros e fica de guarda aqui. Ame e eu vamos subir. Lin Xixi ficou surpresa. Olhou para Ame, que assentiu. Vamos ouvir Lei Feng. Então, Ame olhou para Shuki e os outros. Seus grandes olhos reviraram levemente e ela sorriu. Vou adicionar uma porta para você. Enquanto ele falava, as videiras roxas de Avenlu se estenderam e bloquearam a porta, deixando apenas algumas rachaduras. Do lado de fora da porta, Shuki, Beiman e os outros olharam para as videiras roxas de Avenlu e seus olhos se contraíram. Sem mencionar que eles não tinham nenhuma intenção de entrar, mesmo que tivessem, não conseguiriam arrombar a porta tecida pelas videiras roxas de Avenlu. Capítulo 170 13 milhões de cristais espirituais de grau 1. Cristal de fuga. Ame bateu palmas alegremente depois de terminar. Certo, Xixi, fiquem aqui e vigiem. Lei Feng e eu vamos subir. Voltaremos em breve. Sim, eu entendo, senhorita. Lin Xixi assentiu e então olhou para Lu Yuan. Senhor Lei, vou ter que incomodá-lo para cuidar da senhorita. Não se preocupe, disse Lu Yuan com um sorriso. HMPH. Eu sou tão forte que não preciso desse cara para cuidar de mim. Ame murmurou infeliz. Estou indo embora. Lu Yuan revirou os olhos. Ame, vamos embora. Ele se virou e subiu as escadas. Ai! Espere por mim. Ame correu atrás dele. Lu Yuan pegou Ame e começou a explorar os prédios de 100 metros de altura lá fora. Havia de 1 a 5 quartos no prédio alto. Algumas salas tinham proteções mecânicas, enquanto outras tinham armadilhas, como explosivos. No entanto, não era uma ameaça para Lu Yuan e Ame. Os dois exploraram facilmente todos os 12 edifícios de 100 metros de altura. Cada edifício de 100 metros de altura tinha 500 garrafas de fundo genético espiritual otimizado, então ele obteve um total de 6.000 garrafas. Isso equivalia a 6 milhões de cristais de grau 1. Além do fluido genético da força espiritual otimizado, havia também edifícios de 300 metros de altura com outras coisas. Rifle de precisão movido a espírito tipo Viper 5, nível 1, 100%. Era uma arma geno de classe líder. Era uma arma genética de longo alcance, assim como o arco longo. Se você aplicasse poder espiritual nela, poderia disparar uma bala de sniper movida por espírito. Era muito poderosa. Entretanto, o intervalo entre cada ataque foi um pouco longo. Afinal, Lu Yuan não era um soldado de longo alcance, então essa coisa era inútil para ele. Ame também não podia, então ela só poderia ser vendida por dinheiro. Martelo de guerra mecânico tipo 5 Thunderstorm, nível 1, 100%. Era uma arma geno de classe líder. Era uma arma genética que parecia um rifle de precisão. Lu Yuan e Ame também não podiam usá-lo, então ele também seria vendido por dinheiro. Além das duas armas geno, havia também 12 granadas de gelo BX-101. O poder da explosão era equivalente ao ataque de força total de um chefe de estágio 1 aperfeiçoado, e podia até congelar o inimigo. Foi muito poderoso. Embora não tenha tido muito efeito em Lu Yuan e Ame, pode ser útil às vezes. Lu Yuan e Ame receberam cada uma 3.000 garrafas de fluido genético de força espiritual otimizado, 6 granadas de gelo e uma arma genética de nível de líder. Depois de explorar os 12 edifícios de 100 metros de altura, Lu Yuan e Ame entraram em 4 edifícios de 500 metros de altura. Na sala do edifício de 500 metros de altura, as armadilhas e proteções mecânicas eram mais fortes. Entretanto, para Lu Yuan e Ame, ainda não era uma ameaça. Cada edifício de 500 metros de altura tinha 500 garrafas de fluido genético que aumentava a força espiritual. Uma garrafa de fluido genético de poder espiritual aprimorado era equivalente ao poder espiritual de 10 garrafas de fluido genético de poder espiritual otimizado, o que era equivalente a 10.000 cristais espirituais de nível 1.
É claro que o poder espiritual contido nele era mais suave e fácil de absorver do que o fluido genético de poder espiritual otimizado. Se fosse um guerreiro genético comum de nível 1, ele precisaria apenas de algumas garrafas de fluido genético que aumenta a força espiritual para refinar uma cadeia genética completa de nível 1. Só podíamos imaginar o quão bom foi o efeito. Mesmo para Lu Yuan, uma quantidade tão grande de fluido genético de força espiritual era extremamente preciosa. Havia um total de 2.000 frascos de fluido genético que aprimora a força espiritual nos 4 prédios de 500 metros de altura. Lu Yuan recebeu 1.000 frascos, o que equivalia a 10 milhões de cristais espirituais de primeiro nível. Lu Yuan ganhou 13 milhões de cristais espirituais de primeiro nível somente em recursos de poder espiritual. Pode-se dizer que ele ficou rico da noite para o dia. Naquela época, quando Lu Yuan participou do leilão na cidade de Sandstone, o preço de leilão do cristal de herança era apenas um pouco mais de 20 milhões de cristais espirituais de grau 0, o que era mais de 2 milhões de cristais espirituais de grau 1. Lu Yuan poderia comprar 5 ou 6 dessas coisas agora. Os 4 edifícios de 500 metros de altura, além do fluido genético da força espiritual, naturalmente também continham outros tesouros. Cajado de sabedoria Air tipo 6, grau 1, 100%. Era um equipamento geno de classe líder. Era um equipamento geno de classe líder que melhorava o espírito e a percepção. O efeito era extremamente poderoso, não inferior ao guardião mecânico que Lu Yuan acabara de obter. O cajado da sabedoria Air tipo 6 tinha 2 metros de altura. Era feito inteiramente de metal e tinha um cristal azul incrustado em sua ponta, que emitia luz. Amy não iria desistir, não importa o que acontecesse. Lu Yuan naturalmente não brigaria com Amy por isso. Além do cajado da sabedoria, havia também 2 cristais de desapego. Cristal de fuga, nível 1. Após o uso, ele pôde permitir que guerreiros genéticos de nível 1 e abaixo escapem da terra de origem. O cristal de escape era branco leitoso e parecia um pedaço de jade branco. Poderia ser usado para permitir que guerreiros genéticos que ainda não haviam deixado a terra de origem pudessem partir com antecedência. Lu Yuan já tinha visto essa coisa na rede de batalha antes. Era muito preciosa. O preço de um cristal de escape de nível 1 começou em 1 milhão de cristais espirituais de nível 1. Para guerreiros genéticos comuns, essa coisa definitivamente não valia tantos cristais. Afinal, eles perderiam apenas algumas centenas ou milhares de cristais espirituais se morressem. Não seria loucura comprar essa coisa por 1 milhão. No entanto, para alguns figurões, valeu a pena. Afinal, eles poderiam ter obtido tesouros preciosos que valiam mais de 1 milhão de cristais espirituais de nível 1 de uma só vez. Se eles usassem o cristal de fuga em uma situação de vida ou morte, perder 1 milhão de cristais espirituais era melhor do que perder tudo. Por exemplo, a situação atual de Lu Yuan era assim. Sua colheita ultrapassou em muito 1 milhão de cristais espirituais de grau 1. Se ele realmente estivesse em uma situação de morte certa,